Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Toda a sua paz do Senhor. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, o capítulo 11. Glória a Deus. Versículo de número 30. Mateus 11, verso 30. Quantos irmãos localizam o versículo que é de ler? Eu quero externar a Deus a minha gratidão. Ao Senhor seja a glória, honra e louvor para todos sempre. Agradecer ao pastor desta igreja e deste setor, pastor Eloísio, por nos ceder essa oportunidade. Deus abençoe, viu, pastor? Nos cedeu o púlpito dessa igreja que está reservado ao servo do Senhor para nós transmitirmos a palavra de Deus. Agradecer ao Adriano pelo convite. Obrigado, viu, irmão Adriano, e também ao Edivan, nosso amigo, né? Quase a gente nasceu junto, né, Edivan? Parecidíssimo, né? E tem hora que ele fica falando onde que eu nasci, tem vezes que a gente, né, vai bater um papo e a gente fica falando, onde você nasceu, mas qual que é o hospital, qual é o nome do seu pai? Tem alguma coisa errada aí, né? Mas é benção. Edivan é um amigo nosso, fico muito feliz. Está aqui o pastor Flávio, nosso amigo. Pastor Flávio eu conheço ele há muitos anos, né, pastor Flávio? Quando estava lá no Príncipe de Gales, né? Faz uns 20 anos, né? Nós cooperávamos lá com o pastor Flávio. Fico feliz de estar reencontrando os irmãos aqui do setor 29. Mateus capítulo 11, versículo de número 30, é um verso muito curto, diz assim a palavra de Deus: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em algumas Bíblias, tem algumas ferramentas nessas Bíblias, que as palavras de Jesus está escrito em vermelho. Isso aqui é uma palavra direta de Jesus. Ele está dizendo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está dizendo isso. Meus irmãos, o evangelho escrito por Mateus, dentre todos os 4 evangelhos, ele é um evangelho não na condição universal. Ele foi escrito com endereço. Obviamente que Lucas escreveu com endereço, Lucas escreveu a Teófilo, mas Mateus especificamente ele vai ser escrito do povo oriundo da onde provera Jesus. Porque Mateus ele vai ter o objetivo de escrever para os judeus, diferente dos outros evangelistas, que praticamente escreve no sentido universal, para alcançar línguas, nações, tribos e aí por diante. Mas Mateus especificamente, este evangelho foi escrito aos judeus. E diferente de todo o Novo Testamento, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, só que o evangelho escrito por Mateus, ele foi escrito no seu original em hebraico, porque Mateus ele tinha que alcançar o coração dos judeus e do povo israelita. Então ele deveria, primeiro era utilizar no mínimo a língua hebraica, para alcançar o entendimento daqueles que iriam receber este evangelho. E Mateus então ele vai escrever para este povo específico. No entanto, existe alguns cuidados que Mateus toma no evangelho escrito por Mateus, que os outros evangelistas não vai ter. Por exemplo, colocar aqui o nome de Deus. Mateus ele não vai citar em nenhum momento o nome de Deus. Por exemplo, quando fala sobre o reino de Deus, Mateus ele não vai falar reino de Deus, ele vai escrever reino dos céus, não reino de Deus. Porque a princípio Mateus ele não se entende como um escritor canônico, ele não se entende como um escritor santo. Ele está escrevendo o evangelho, os feitos de Jesus em um período ministerial de Jesus, e ele está destinando isso aos judeus.
primeiro ele tem que ter o cuidado de escrever na língua nativa. E depois ele tem que ter o cuidado de não falar o nome de Deus em vão, porque ele não é um escritor canônico. Ele não é um escritor inspirado. Para nós hoje é inspiração. Mas para este período ele está escrevendo os feitos de Jesus para os judeus. E falar o nome de Deus aqui, ele teria que ser um escritor santo, canônico. Ele teria que ser um escritor que entraria na régua dos livros santos, como hoje nós temos este livro como um livro inspirado. Mas para o período ele tinha que tomar cuidado para não ferir a tradição judaica. Então Mateus, ele, diferente dos outros evangelistas, ele vai ter este cuidado de não citar o nome de Deus, pois possivelmente seria taxado como estar citando o nome de Deus em vão. E Mateus, ele tem os seus objetivos neste evangelho. E nós entendemos, irmãos, que o evangelho de Mateus, como os outros livros da Bíblia, tem um tema. E o evangelho de Mateus, o tema central deste evangelho é o evangelho do rei. Por que o evangelho do rei? Porque Mateus, ele tenta mostrar aos judeus a figura de Jesus como o rei que eles tanto esperavam, que eles esperam até o dia de hoje. Então o Messias, o ungido, o aguardado, o profeta maior que Moisés citou, a semente da mulher, aqueles que eles aguardavam como Salvador. Então Mateus, ele vai ter o objetivo de expor Jesus como um rei, a fim de que eles venham entender que Jesus é na realidade o rei esperado pelos judeus. E então o evangelho de Mateus, ele vai dividir em tópicos, a fim de que os judeus venham entender desta forma. E é interessante, irmãos, que existem vários tópicos no evangelho de Mateus, mas eu só quero citar 3. O primeiro tópico do evangelho de Mateus é Mateus tentando mostrar aos judeus Jesus como um rei, mas na condição de homem, a humanidade de Jesus, que vai do capítulo 1 ao capítulo de número 4, Mateus tenta mostrar a humanidade de Jesus. O segundo tópico vai do capítulo 5 ao capítulo de número 7, quando Mateus vai mostrar aos judeus os fundamentos do rei, ou do reino, os fundamentos reais. O terceiro tópico vai do capítulo 8 ao capítulo 11, quando Mateus tenta mostrar aos judeus a autoridade do rei. O primeiro, ele fala sobre a humanidade do rei. O segundo, ele fala sobre os fundamentos real. E o terceiro, ele fala sobre a autoridade real de Jesus. O primeiro, a humanidade do rei. Aonde que Mateus tenta mostrar a humanidade de Jesus? No capítulo de número 1, a Bíblia vai dizer que Maria, ela vai ter Jesus, mas em nenhum momento a Bíblia vai mostrar que José é o pai direto de Jesus. É interessante que na genealogia, no capítulo 1, no verso de número 16, ele vai dizer, e Jacó, esse Jacó aqui não é o Jacó lá do patriarca, é outro Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nascera Jesus, que é chamado Cristo. E em nenhum momento ele fala que Jesus é o filho de José. Ele vai dizer que Jacó gerou a José, que era esposo de Maria, e Maria da qual nascera Jesus. Aqui ele mostra que Jesus, ele não foi gerado por José, mas que Jesus nasceu de Maria. Isso mostra que foi o Espírito Santo que gerou a Jesus. Primeiro, o Espírito Santo que gerou a Jesus, e depois que Jesus nascera de Maria na condição de homem.
Obviamente, irmãos, que quem gera desde o princípio da humanidade é o homem, não é a mulher. A mulher é progenitora, o homem que é o gerador, pela semente. Então é o homem que gera. Isso não é diminuir as irmãs de forma nenhuma, de forma nenhuma. Mas quem é o gerador é o homem. Todavia, aqui não foi o homem José que gerou, mas a Bíblia diz que Maria, ela se achou grávida do Espírito Santo. O Espírito Santo colocou Jesus dentro do ventre de Maria. Nesta condição é divino, mas na condição do nascimento é humano. Aonde que eu entendo a humanidade de Jesus? Na condição do seu nascimento. Não da forma que ele foi gerada, ou do que ele foi gerado, porque ele foi gerado de forma divina, colocado pelo Espírito Santo. Mas na forma que nasceu, ele nasceu na condição de homem. Segundo ponto que Mateus mostra a humanidade de Jesus, foi no dia do batismo. Quando Jesus ele foi para o batismo, eu não quero entrar em outras áreas, por exemplo, eu poderia falar sobre a condição da sabedoria de Jesus, quando ele era apenas uma criança, e Jesus não surpreendeu os doutores na condição divina, ele surpreendeu os doutores na condição humana, porque Jesus ali ele estava na sua condição de um servo obediente, e se nós formos obedientes, nós surpreendemos até os doutores da lei. Isso aí dá a entender. Jesus ele está ali como criança no templo, com aproximadamente de 12 para 13 anos de idade, surpreendendo os doutores da lei na condição de homem. Mas isso não está escrito em Mateus, está num outro evangelho. Eu quero continuar neste evangelho aqui para a gente ganhar tempo. No batismo mostra-se a humanidade de Jesus. Como mostra a humanidade de Jesus? Porque Jesus, irmãos, ele nunca teve um pecado. E o batismo é o consumo do arrependimento. Uma pessoa que se arrependeu, ela mostra-se que está arrependida no ato do batismo. Era isso que acontecia quando João Batista pregava o arrependimento, e a multidão da Judéia se deslocava ao deserto, lá onde João estava pregando. Eles então se colocavam na condição de arrependidos e eram batizados para o batismo do arrependimento. Então o batismo é o consumo do arrependimento. Jesus, na condição de Deus, não precisava ser batizado, e nem porque ele cometeu, até mesmo porque ele não cometeu nenhum pecado. Mas quando Jesus ele se aproxima de João, João do meio da multidão, ele pôde identificar que Jesus se aproximava, e ele disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Jesus não tinha pecado para ser tirado, ele tira o pecado do mundo. Jesus então se aproxima de João e fala: cumpra-se hoje a justiça de Deus. Ele disse: eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés, e tu vens a mim? E Jesus disse: cumpra hoje a justiça de Deus em minha vida. Então João foi e batizou a Jesus. É interessante que quando Jesus fala cumpra-se a justiça de Deus na minha vida, é que Jesus, sem pecado, ele poderia virar as costas e ir embora, porque Jesus não carecia ser de forma nenhuma batizado. Mas isso na concepção divina. Mas como ele estava na condição de homem, Jesus nunca se considerou melhor do que ninguém. Como Deus, ele é maior que os anjos, glória a Deus. Como Deus, ele é maior que os homens, que os anjos, que a terra, que o céu, que a profundidade, que a altura e que tudo, glória a Deus. Mas como homem, Jesus nunca se considerou melhor do que ninguém. Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse: de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo a forma de Deus, não se usurpou em ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, fazendo em forma de homem, e sendo servo, foi humilhado até a morte, morte de cruz.
pelo que Deus deu nome a ele sobre todos os nomes, para que diante do nome de Jesus todo joelho se dobre, do que há no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Jesus, na condição de Deus, ele é maior que todos, mas quando ele estava na condição de homem, ele não era melhor do que ninguém. Jesus nunca se considerou melhor do que os outros. Pelo contrário, de João, você sabe que o relacionamento de Jesus com João e de João com Jesus, os dois tinham uma identidade um com o outro, e eles eram recíprocos no sentido de sentimento um para com o outro. Porque Jesus dizia: nascido de mulher não teve profeta maior. Irmão, o maior profeta é Jesus. E Jesus diz assim: nascido de mulher, nascido de mulher, tanto profeta, como Messias, como Cordeiro de Deus, como aquele que tira o pecado do mundo, como homem, como o maior homem da história, foi Jesus para mim, não teve outro. Mas Jesus disse assim: nascido de mulher, o maior é João, João é o maior. Aí João, irmãos, que ele favorecia desse sentimento mútuo um para com o outro, quando os discípulos de João foram falar para João: ei, Jesus faz e batiza mais discípulo que você. Aí você sabe o que João falou? Aleluia! O importante é que ele cresça e eu diminua. Glória a Deus. Então Jesus falava assim: João é grande, e João falava assim: quem é grande mesmo é Jesus. Glória a Deus, oh aleluia, glória a Deus. Isso mostra a humanidade de Jesus no ato do batismo, que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não teve na condição de Deus usurpação de se falar: eu sou Deus. Ele falou assim: não, me batiza que eu sou homem. Jesus não se considerou melhor do que ninguém. Eu não sei porque tem gente que se considera melhor que os outros, irmão, que parece que tem um rei dentro dele, né? Que ele se acha melhor que os outros. Mas nem Jesus considerou melhor que os outros, irmão. Jesus falou que era menor do que João. Olha só que coisa, né, irmão? Falou que João era maior, mas nascido de mulher ele é o maior. Peraí, irmão, para mim nascido de mulher não teve maior do que Jesus. Mas Jesus, irmão, Jesus ele tinha um sentimento de humildade verdadeiro, sincero. Ele mesmo disse nos versos anteriores do texto que nós lemos. Mas em outro ponto que mostra a humanidade de Jesus, mostra no deserto, quando ele foi tentado pelo diabo. Jesus não foi tentado pelo diabo como Deus, porque a Bíblia diz em Tiago que ninguém pode tentar a Deus. Ninguém consegue tentar Deus. Se Jesus estivesse no deserto na condição de Deus, o diabo nem chegaria perto dele, irmão. Jesus estava ali na condição de homem, 100% homem. Jesus estava na condição de 100% homem. Jesus ele foi tentado como homem, irmão. Entenda isso. Eu vou repetir isso aqui para você colocar na sua cabeça. Glória a Deus. Para depois nós não falarmos assim: olha, eu cedi porque eu não sou Jesus, né? Então eu acabei cedendo à tentação. Jesus não cedeu à tentação como homem, irmão. E ele foi tentado em tudo. A Bíblia diz em Hebreus. Em Hebreus disse: sendo tentado em tudo, porém sem pecado, pode nos ajudar no momento das nossas fraquezas. Ô pastor, eu estou passando por tentações, assim como Jesus foi tentado no deserto, glória a Deus, e o diabo não teve sucesso sobre ele na tentação, e Jesus estava na condição de homem. Você vai passar pela tentação, e Jesus vai te dar graça, irmãos, neste deserto. Glória a Deus, aleluia. Quantos aqui que acredita que Jesus vai te segurar no momento da tentação? Vai segurar. Jesus ele foi tentado pelo diabo no deserto. A tentação de Jesus primeiro foi através do seu físico, carne, porque ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Então Satanás disse: transforma essas pedras em pães e come. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então em seguida ele vai tentar Jesus, Satanás vai tentar a Jesus, fazendo com que ele, aleluia, pecasse
contra Deus, desobedecendo aquilo que diz a Bíblia Sagrada no sentido de tentação, não pode tentar a Deus. Deus a ninguém tenta, meu irmão. Ninguém consegue tentar a Deus. Ninguém, nem Satanás, irmão, consegue. Quanto mais homem. Aí o inimigo falou: salta daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Aleluia. Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Então rapidamente o transportou a uma alta montanha e mostrou todos os reinos da terra e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Vai-te, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás e prestará culto. Oh, glória a Deus, aleluia. Ei, meu irmão, Jesus venceu como homem, e você pode ter certeza, como a Bíblia Sagrada diz: Uramacala shuri mindéria raio, Uramacala vassere mindéria raio. Oh, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, que sendo tentado em tudo e não cedeu ao pecado, que Ele vai nos ajudar no momento das nossas fraquezas. Se prepare que Ele está segurando nas suas mãos, porque tropeçar você não vai tropeçar, diz o Senhor. Quem acredita nesta palavra, jovem que acredita, levante a mão e dá glória a Deus que Ele está te segurando. Do capítulo 1 ao capítulo 4 mostra a humanidade de Jesus. Até na tentação mostra-se Jesus como homem. Segundo tópico do livro do Evangelho de Mateus, fala sobre os fundamentos do rei, ou os fundamentos real. Os fundamentos real está baseado no capítulo 7, versículo 24, que é do capítulo 5 ao capítulo de número 7. No capítulo 7, versículo 24, fala assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhar ao homem prudente, que tendo cavado fundo, edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu chuva do céu, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e foram de ímpeto àquela casa, e ela não foi abalada. Então aí estão os fundamentos do rei. O que é estas minhas palavras que Jesus está dizendo? É todo o Evangelho? Não. Vai do capítulo 5 ao capítulo 7. Jesus está aqui no final do Sermão da Montanha. Ele está falando do Sermão da Montanha. Para mim, o capítulo 5 ao capítulo 7 é como se fosse um método reduzido da Bíblia, para que nós venhamos a aprender e a seguir e a ter uma vida com Deus e vida de salvação. Então eu entendo que do capítulo 5 ao capítulo 7 é como se tivesse reduzido a Bíblia, para que nós viéssemos a compreender de forma mais nítida. Jesus está resumindo do capítulo 5 ao capítulo 7. Estas minhas palavras que Jesus está dizendo se enquadram no capítulo 5, quando ele fala: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Estas minhas palavras se enquadram quando ele disse: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Se encaixa também bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Se encaixa aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Se encaixa em misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se encaixa em limpos de coração, porque esses verão a Deus. Se encaixa em pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Estas minhas palavras que Jesus disse se encaixa aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Se encaixa também daqueles que, quando é injuriado e perseguido e disserem mentindo todo mal contra vós por causa de Jesus, esses também se encaixam nestas minhas palavras. Se encaixam aqueles que também é sal da terra e luz do mundo, aqueles que vivem uma vida separada para Deus, crentes autênticos, sinceros e verdadeiros. Este se encaixa nestas minhas palavras que Jesus disse. Se encaixa quando nós vemos os cumprimentos da lei dos profetas, e isso em nós testifica. Se encaixa quando nós se enquadramos na palavra do capítulo 6, quando ele fala sobre esmolas, quando ele fala sobre orações e sobre jejum, fala sobre
contribuição também na casa de Deus, aleluia, se encaixa nestas minhas palavras, quando ele também fala acerca de alguns acontecimentos futuros. Isso quer dizer esperança pela volta de Cristo. Então o crente, irmãos, que guarda estas palavras, ele vai estar firmado na rocha, vai descer chuva do céu, vai soprar vento, vai transbordar rio, é a luta de um lado do outro, pode te puxar de cá, pode te puxar de lá, pode até puxar o teu tapete, porque você não precisa de tapete, você está firmado na rocha, glória a Deus, aleluia. Pode vir contra ti de todas as formas, com mendiga, com a macumbaria, com todo tipo de coisa, fofoca, pode falar sobre a sua pessoa, mas se você estiver firmado nesta palavra, vai descer a chuva, esta chuva de luta vai passar, este vento de luta vai passar, este rio que transbordou vai passar, mas você vai ficar firme, dando glória ao nome de Jesus. Quem acredita nisso? Glória a Deus. Ei, jovem, pergunta para as senhoras do ciclo de oração e para os irmãos que estão há 40, 30 anos, 40, 50 anos na igreja. Pergunta para ele o que aconteceu com ele todo este período. Pergunta se ele não teve lutas, provas e dificuldade. Talvez tem pessoas aqui que vai dizer assim: pastor, eu me lembro quando eu fui diagnosticado com câncer. E o que aconteceu, meu irmão? O que aconteceu? Eu continuei orando, buscando a Deus. Eu disse: pode até me levar, Jesus, mas eu não te largo por nada. Glória a Deus. Quem sabe você pode perguntar para a pessoa aqui que vai dizer para você: eu lembro, pastor, quando todas as portas se fecharam, lá em casa não tinha mantimento, e eu orei a Deus dizendo: Deus, é o último pote de arroz, é o último arroz que eu faço, não vai ter mais nada, glória a Deus. E o que aconteceu, irmã? Eu poderia passar fome, mas Deus cuida de mim. Eu poderia passar fome, mas deixar Jesus eu não deixo por nada, glória a Deus. Eu me lembro, pastor, quando eu passei a luta do meu filho desviado, foi para as drogas, foi por crime, e o que a irmã fez? Se desviou? Não, fui de joelho orar, buscar a Deus, porque o diabo pode até tocar naquilo que é meu, mas eu não deixo Jesus por nada. E o que Deus fez foi lá, pastor, salvou, libertou, mudou, levantou, porque ainda Ele continua fiel. Quem está firmado nesta palavra, irmão, aleluia, não vai ter medo de luta, porque esta palavra não vai deixar ele cair, não vai. Quem está firmado nesta palavra não cai, irmãos. Não sou eu que estou dizendo, não. Ei, pastor, mas fulano desviou porque não estava firmado nesta palavra. Não sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia que diz. Aleluia, glória a Deus. Se desviou porque não tinha compromisso com esta palavra. Porque quem tem compromisso com esta palavra, Jesus nunca vai te deixar. Você nunca vai cair, meu irmão, se você tiver compromisso com esta palavra. Você nunca vai ficar prostrado se você tiver compromisso com esta palavra. E Deus está mandando eu dizer para crente aqui que a luta vai passar, você vai levantar, ficar de pé novamente. É como a palmeira, é vento que bate de lá para cá. Você pode até curvar, parece que vai quebrar, mas o vento vai passar e você vai voltar a ver. Quem acredita, levante a mão e dá glória a este Deus, que Ele está cuidando de você. O terceiro tópico, para mim terminar aqui, fala sobre a autoridade de Jesus. E a autoridade de Jesus se divide em vários pontos da nossa vida. Não só da nossa vida, em todas as áreas que você imaginar.
imaginar. O que você imaginar que tem, ele tem autoridade. E o que a sua mente não alcançou de imaginação, ele tem autoridade também. Ele disse: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Todo o poder. Agora olha isso aqui. Primeiro, Jesus ele tem autoridade sobre as enfermidades. No capítulo 8 a Bíblia diz que ele começa purificando leprosos. Depois ele cura um servo do centurião de Cafarnaum. Depois, no mesmo texto, ele vai curar a sogra de Pedro. Jesus estava em Cafarnaum, na casa da sogra, na casa de Pedro, e ele vai curar a sogra de Pedro na casa de Pedro. A multidão, sabendo que Jesus estava ali, se deslocaram e trouxeram muitos enfermos e com muitas moléstias. Sabe o que Jesus fez? Curou a todos. Quando a Bíblia fala que Jesus curou a todos, isso no original, não fala só de todos, mas dá o sentido de todas as enfermidades. Tanto todos e de todas as enfermidades. Quer dizer, todo tipo de enfermidade naquele dia Jesus curou. Jesus curou uma pessoa que tinha dor de cabeça. Jesus curou uma pessoa que estava com dores muscular. Jesus curou uma pessoa que estava com uma gripe, uma leve gripe. Mas também Jesus curou pessoas que estavam com câncer enraizado nos ossos. Jesus curou, glória a Deus. Jesus curou pessoas com problemas cardíacos, respiratório, glória a Deus, neste mesmo dia. Neste mesmo dia Jesus levantou os paralíticos, glória a Deus. Jesus neste mesmo dia, irmãos, quem sabe alguém que na guerra perdeu um membro do seu corpo, se não tinha perna, a perna apareceu. Que é isso, irmão? Pessoa que quem sabe tinha uma perna maior que a outra, ó, Jesus colocou no lugar. Se não tinha o braço, de repente ele olhou para lá e para cá. Quando Jesus orou, depois de terminar, lá estava o braço novamente da pessoa. Porque o texto no original dá a entender que Jesus curou a todos e de todas as enfermidades. Aleluia. Jesus não só curou, ele continua curando, porque Jesus tem poder. Tem ou não tem, irmão? A autoridade. Primeiro, Jesus tem autoridade sobre as enfermidades. Segundo, para me adiantar aqui, Jesus ele tem autoridade não só sobre as enfermidades, mas também sobre a natureza. Porque depois que Jesus curou os enfermos ali na praia do mar da Galileia, do grande lago da Galileia, Jesus subiu no barco e disse aos discípulos: vamos atravessar para Gadara. E a Bíblia diz que quando eles estavam atravessando para Gadara, veio uma grande tempestade. Os discípulos ficaram apavorados. Jesus estava na polpa do barco dormindo. Então os discípulos clamaram dizendo: ei, mestre, tu não dá conta que vamos perecendo? Jesus vai se levantar da polpa do barco e ele então vai dar uma ordem à natureza. Jesus vai dar uma ordem ao vento e ao mar. E ele vai dizer: cala-te vento, aquieta-te mar. E houve uma bonança, glória a Deus. Houve, aleluia. O mar ficou uma seda, glória a Deus. É interessante que neste ponto mostra a divindade de Jesus, mostra a manifestação divina de Jesus. O Jesus criador, aquele que ordena a natureza, a palavra que cria, que ordena a natureza, que dá ordem à sua criatura. É como se ele estivesse falando com a natureza. Você sabe, irmãos, que em outro texto da Bíblia, aleluia, o texto vai dizer em Marcos capítulo 4, que é como se Jesus tivesse repreendido o vento e o mar. Repreendido. Aí eu já vi pessoa falando que Jesus repreendeu porque era demônio. Porque se repreende quando é demônio. Ei, irmão, você não repreende o seu filho quando ele começa a correr na igreja e pular, você repreende ele. Você repreende criança, você repreende pessoa. Pastor pode repreender membro? Pode. Quando o membro está desobediente, ele pode repreender. A ovelha desobediente, ele repreende. Então a Bíblia fala que Deus repreende e castiga a todos que
amam, repreende. Quem disse para você que Jesus repreende só demônio? Jesus repreende aquilo que ele criou também. A natureza está no comando de Deus, irmãos. É ele que repreende a natureza, ele dá ordem à natureza. Isso está espalhado em todo o Antigo Testamento. Ou você acha quem, aleluia, quem deu ordem ao Mar Vermelho para abrir? Quem foi? Aleluia. Quem que foi que deu ordem à coluna de fogo e à nuvem para acompanhar o povo no deserto? Quem deu ordem às codornizes que atravessasse o Mar Vermelho? E codornize não voa daqui nem até o primeiro branco, mas a codornize veio voando toda a extensão do Mar Vermelho e chegou aonde o povo estava para alimentar aquele povo. Quem você acha, aleluia, que tirou as nuvens de Israel quando Elias profetizou? Quem você acha que voltou o relógio de Acais ou mexeu no eixo da terra quando o profeta Isaías profetizou ao rei Ezequias? Quem você acha que parou o sol e a lua para o povo de Israel vencer batalha no vale? Aqui quem ordena a natureza é aquele que tem criado ela. Jesus, ele vai falar e a natureza vai obedecer, porque a criatura ouve a voz do seu Criador. Oh, glória a Deus, aleluia. Jesus tem autoridade sobre a natureza. Terceiro, Jesus tem autoridade sobre os demônios. Porque a Bíblia diz que quando eles chegam em Genezaré ou Gadara, um homem que estava nos sepulcros, que já não vivia mais em sociedade nem dentro da sua casa, não havia mais o amor fraternal que o tolerasse, pois este homem era cheio de espíritos malignos. A Bíblia diz que Jesus, ao pisar em Genezaré, aquele homem saiu dos sepulcros e foi ao encontro de Jesus. Em uma visão panorâmica, ele ia fazer mais 13 vítimas. Só que, irmãos, quando eu fico imaginando e olhando a cena, aquele homem saindo, quem sabe feroz, quem sabe estava todo zangado, querendo pegar os 13, mas quando se aproximou de Jesus, a Bíblia diz que ele se curvou e adorou a Jesus. Jesus falou: sai dele, Satanás. E o diabo saiu daquele homem, entrando nos porcos e precipitando esses ao mar da Galileia. Aquele homem, outrora dominado pelos demônios, se deitou no colo de Jesus depois de ter vestido, glória a Deus. E Jesus fazia um afago gostoso na sua cabeça. Ei, meu irmão, a glória a Deus. Você serve um Jesus, irmão, que diabo não pode com ele não, meu irmão, entenda isso. Pode reunir todos os demônios do inferno, que não pode com Jesus que você serve, irmão. A Bíblia diz que, aleluia, o valente só é valente enquanto não chega o valente mais valente que o valente. Porque no dia que chega o valente mais valente que o valente, ele não vai bater na porta de casa que tem demônio, não. O mais valente vai estourar a porta com tranque e tudo, vai segurar Satanás pelo colarinho e ele vai ter que bater em retirada. Eu me lembro, irmãos, que certo dia, teve um ano que eu era secretário da igreja sede ali em Diadema, mas era em outro ministério, um ministério grande. Eu estava chegando na igreja e o pastor estava na porta da igreja, junto com os obreiros e uma senhora. E ele falou assim para mim: ei, irmão Ricardo, dá para você ir na casa dessa senhora, que lá ela disse que tem uma mulher endemoniada. E eu falei assim: meu Deus, mas e esses obreiros aí? Não pode ir, né? Pensei. Ele falou assim: é que os obreiros aí disse que não jejuou hoje. Irmão, eu era jovem, irmão, mas eu jejuava todo dia. No dia que eu não jejuasse, eu estava em pecado. Mas todo dia eu jejuava, todo dia no monte orando, todo dia no ciclo de oração, não estava trabalhando, era jovem. Todo dia no ciclo de oração, doido para arrumar uma oportunidade para pregar. Todo dia fazendo culto na casa dos outros, doido para ter uma oportunidade para pregar. Eu falei: é para agora, pastor. Eu deixei minha Bíblia, eu deixei minha bolsa na igreja, peguei minha Bíblia e fui. Nós chegamos lá na casa da mulher, a mulher estava deitada no chão, mas quando ela se levantava eu tomava um susto.
porque o cabelo da mulher subia assim, irmão. Ficava em pé o cabelo da mulher. Eu falei, meu Deus, que é isso? As minhas pernas tremeu, o obreiro me colocou para frente, falou, vai na frente que nós não jejuamos hoje. Glória a Deus. Aí eu fui em Marcos capítulo 16, versículo 15. Eu falei, eu não sou bobo, eu vou usar a palavra de Deus. Aí eu falei assim, ó, a Bíblia diz que em meu nome, versículo 17, em meu nome expulsarão demônios. Falei, olha aí, Satanás, o que Jesus falou que eu vou te expulsar. Ele disse que no nome dele você vai ter que sair. E eu não sei quanto tem aí dentro, glória a Deus. Se é 1, se é 10, se é 2.000 ou se é 6.000 como uma legião. Mas em nome do Jesus que me ordenou por esta palavra, sai desta mulher. Aquela mulher caiu, o cabelo dela abaixou, parecia que fez até uma chapinha novinha. A mulher ficou tão bonita, chorando. E eu falei, quer aceitar Jesus? E ela levantou as duas mãos para aceitar Jesus. Porque onde entra Jesus, Satanás tem que bater em retirada, né? Macalassuri mindaraio. Tem crente aqui nesta noite que veio para ouvir esta palavra e Jesus está dizendo, tu está indo, mas eu já fui na frente. Tu está saindo daqui, mas eu já fui na frente, já tirei dos seus caminhos. Vai ter libertação naquela casa, porque ainda sou eu, Deus, que cuido de ti. Assim diz o Senhor. Quem acredita, levante a mão e dá glória ao nome de Jesus. Com a permissão do pastor, fica de pé, irmãos. Fica de pé. Jesus vai voltar de Gadara, irmão, e ele vai para Cafarnaum novamente. E ele vai encontrar um homem chamado Jairo. Aí Jesus vai manifestar a sua autoridade sobre outra coisa que nós achamos que não tem mais jeito. Mas a igreja fiel acredita que tem jeito. Jesus vai manifestar autoridade sobre a morte. O rei vai manifestar autoridade sobre a morte. Porque a filha de Jairo já tinha morrido. Mas ele foi até lá, colocou todo mundo para fora, ordenou que a menina se levantasse. E a morte não teve poder contra Jesus. Aleluia. Por isso que Paulo vai rir da morte, dizendo, onde está a morte? Vai zombar da morte. Onde está a morte, os seus aguilhões? Cadê a vitória da morte? Aleluia, glória a Deus. Crente não tem medo de morte, irmão. Crente não. O crente entende que a morte é um veículo que faz com que ele se aproxima de Deus. Paulo diz isso em Filipenses capítulo 1. Tendo desejo de partir, está com Cristo, sabendo que é bem melhor. No momento da morte de Paulo, aleluia, ele disse, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora eu vou receber a coroa que o Senhor tem me reservado. Irmão, isso é muita convicção. Morte para Paulo, irmãos, era uma alegria para ele, porque ele ia se encontrar com Cristo novamente. Mas o seu Jesus, ele tem poder contra a morte, meu irmão. O Jesus que nós servimos, a Bíblia diz que ao terceiro dia ele venceu a morte e tomou a chave da morte, do inferno, e disse, todo o poder é me dado nos céus e na terra. Jesus, irmãos, aleluia, ele venceu a morte. Jesus venceu a morte. Aleluia, glória a Deus. E você sabe que todo crente que morrer, ele vai vencer a morte na ressurreição dos santos. Porque é ali que vai estar o triunfo da igreja, o dia do arrebatamento da igreja. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que permanecemos vivos seremos arrebatados ao encontro dele nas nuvens dos céus. Isso é tremendo. Jesus venceu a morte. E é interessante, irmãos, ao falar sobre autoridade, e aqui eu ponho um ponto. Nós lemos no capítulo 11, versículo de número 30. Jesus falou uma passagem muito conhecida por nós.
e que nós entendemos esta passagem sobre só na condição da salvação. Jesus aqui, ele estava, na realidade, fazendo uma reflexão acerca da sua autoridade e da autoridade dos supostos imperadores da época, de pessoas que usavam da sua autoridade para castigar, para matar, para oprimir. Aí Jesus, ele vai mostrar que a autoridade dele não estava no centro desta condição. Ele vai dizer assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus estava fazendo uma comparação principalmente ao Império Romano, porque quando Herodes, ele chegou no ano 37 a.C. em Jerusalém e dominou todo o território israelita, ele deixou um rastro de destruição muito grande. E você sabe que os reis costumavam fazer com súditos daquela época, ou com aqueles que eram dominados? Eles penduravam essas pessoas em plena praça para mostrar a autoridade que tinha, ou até na entrada da cidade. Aí Jesus falou: a minha autoridade não está pautada na condição de oprimir, de matar, de destruir. Pelo contrário, a minha autoridade não mata, a minha autoridade não fere, ela sara. A minha autoridade, ela não vem causar tempestade, ela vem acalmar a tempestade. A minha autoridade não está na condição de oprimir como o diabo oprime. A minha autoridade liberta o oprimido de Satanás. A minha autoridade não está na condição de matar, mas de dar vida, e vida com abundância. Quantos aqui receberam a vida por Cristo? Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Deus amado, ó Deus bendito, nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer pela tua palavra que é fiel e verdadeira. Abençoa os seus filhos, a tua igreja, os teus servos, estes jovens. Confirma a tua bênção, meu Deus, sobre a vida da tua igreja. Que a tua palavra, meu Deus, esteja sempre no coração da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Pode permanecer em pé, irmãos. Nós já vamos orar para encerrar. Agradecemos a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui neste lugar.